Desde pequeno, Rafael sempre foi visto como um filho exemplar, educado, inteligente e prestativo. Era o orgulho dos pais, João e Lúcia. A família levava uma vida confortável no interior de Minas Gerais, sustentada pelo patrimônio que João construiu ao longo de décadas, com uma rede de lojas de materiais de construção. Rafael cresceu cercado de carinho, teve acesso às melhores escolas da região e jamais passou por privações. Mas, por trás do sorriso encantador, havia algo mais sombrio crescendo dentro dele. Com o passar dos anos, Rafael começou a demonstrar sinais de ambição desmedida. Enquanto os amigos pensavam em seguir profissões comuns, ele queria tudo e queria rápido. Observava o estilo de vida dos ricos nas redes sociais e se sentia frustrado por não ter tudo imediatamente. Por fora, continuava sendo o filho amoroso, mas por dentro, planejava como poderia ter acesso total à fortuna dos pais sem ter que esperar o tempo natural das coisas. A oportunidade veio quando Rafael completou 25 anos. João e Lúcia, já próximos dos 60, decidiram começar a colocar seus bens em ordem. Tinham planos de viver, viajando, após a aposentadoria. Durante uma conversa familiar, comentaram sobre a decisão de redigir um testamento. Rafael ouviu em silêncio, mas, por dentro, sua mente já trabalhava em outra direção. Era a chance de antecipar o que considerava ser seu por direito. Nos meses seguintes, Rafael passou a estudar leis de herança, métodos de desvio de bens e até mesmo formas de manipular documentos sem levantar suspeitas. Sabia que precisava ser meticuloso. Qualquer passo em falso poderia destruir sua imagem e colocá-lo contra aqueles que mais confiavam nele. Foi quando decidiu colocar em prática um plano maquiavélico, frio e calculado. Ele convenceu os pais de que, por segurança, seria melhor transferirem alguns bens para o nome dele, apenas como precaução, caso algo acontecesse durante uma viagem. Usou argumentos como burocracia bancária, dificuldades judiciais e até a possibilidade de golpes externos para justificar sua proposta. João, embora um pouco desconfiado, acabou cedendo, influenciado pela insistência da esposa, que sempre viu em Rafael um filho incapaz de qualquer traição. Pouco a pouco, casas, terrenos e até parte da empresa foram sendo transferidos. Rafael cuidava de tudo pessoalmente. Ao final de um ano, sem que os pais percebessem, ele já era o verdadeiro dono de quase todo o patrimônio. Quando João descobriu, foi tarde demais. Os papéis estavam assinados, as escrituras registradas e os ativos, legalmente, no nome do filho. A descoberta ocorreu por acaso. João tentou vender um terreno e foi informado que o imóvel estava em nome de Rafael. Inicialmente pensou que fosse algum engano, mas ao confrontar o filho, ouviu uma verdade fria e direta. Rafael não negou. Disse com todas as letras que aquilo agora era dele, que estava apenas antecipando o que seria seu de qualquer forma. João ficou em choque. Lúcia desabou em lágrimas. A decepção foi tão grande que os dois decidiram cortar relações com o filho. Mudaram-se para um sítio no interior. Viveram de forma simples, afastados da cidade onde construíram sua vida. Rafael, por sua vez, passou a levar a vida luxuosa que sempre desejou. Carros importados, viagens internacionais, festas luxuosas e tudo que o dinheiro podia comprar. Mas o tempo é implacável e o vazio da traição começou a cobrar seu preço. Rafael, mesmo com tudo que havia conquistado, passou a sentir um peso que nenhuma fortuna conseguia aliviar. Os sorrisos das festas eram superficiais. Os amigos, passageiros, a culpa constante. Tentou se distrair com mais viagens, novas compras e até relacionamentos, mas nada preenchia o buraco que ele mesmo cavou dentro do peito. Anos depois, já com 35 anos, Rafael recebeu a notícia
de que a mãe estava doente. Um câncer agressivo havia tomado conta do corpo de Lúcia, e o tempo dela estava se esgotando. Por mais que tentasse resistir, algo dentro dele o fez ir até o sítio onde os pais viviam. Encontrou a mãe magra, frágil, mas com o mesmo olhar doce de sempre. Ela não o rejeitou, apenas sorriu e disse que sentia sua falta. João, no entanto, manteve a distância. Não conseguia perdoar. O silêncio entre os dois era pesado, quase insuportável. Rafael tentou conversar, explicar suas motivações, mas nada parecia justificar o que havia feito. Quando Lúcia faleceu, Rafael foi ao enterro sozinho. Ninguém se aproximou. Carregava nos ombros o peso da fortuna que custou sua família. Após a morte da mãe, Rafael tentou se reaproximar do pai. Fez propostas, ofereceu ajuda, até tentou devolver parte dos bens, mas João recusou todas as ofertas. Disse que já havia perdido demais e que nada traria sua esposa de volta, nem o filho que acreditava ter criado. Aos poucos, Rafael começou a se isolar, vendeu parte dos bens, passou a viver de forma mais discreta e quase não aparecia em público. A imagem do jovem ambicioso foi sendo substituída pela de um homem introspectivo, arrependido e solitário. Seu nome, antes associado a festas e riqueza, agora carregava o peso de uma história que muitos conheciam, mas ninguém comentava abertamente. Apesar do tudo, Rafael não desistiu de tentar uma reconciliação. Frequentava igrejas, buscava ajuda espiritual e escrevia cartas ao pai com frequência. Algumas foram lidas, outras descartadas. A barreira entre eles era grande demais para ser vencida apenas com palavras. Mas ele insistia, talvez como forma de aliviar a culpa, talvez ainda sonhando em recuperar a família que destruiu. Os anos continuaram passando. Rafael envelhecia e, com ele, o arrependimento. Já não via sentido nas coisas materiais. Doou grande parte de sua fortuna para instituições de caridade. Criou projetos sociais e passou a viver de forma simples, quase como uma penitência autoimposta. Era a tentativa de reencontrar a paz. João faleceu aos 82 anos. Rafael esteve no velório, à distância. Não quis se aproximar do caixão. Sabia que aquele corpo carregava não apenas o pai que perdeu, mas também os sonhos e expectativas que destruiu. Chorou como uma criança, sentindo-se mais órfão do que nunca, mesmo sendo adulto e milionário. Após a morte do pai, Rafael deixou a cidade, viajou para o exterior, desapareceu das redes sociais e passou a viver anonimamente. Alguns dizem que virou monge, outros que trabalha voluntariamente em hospitais. Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que aquele rapaz que um dia teve tudo, hoje busca o que o dinheiro nunca pôde comprar: perdão. E assim, a história de Rafael permanece viva como um alerta. Nem toda conquista vale o preço da paz. Nem toda herança é sinal de vitória. E, principalmente, nem toda escolha errada pode ser reparada. Algumas decisões, por mais que tragam riquezas, levam embora o que há de mais valioso: o amor verdadeiro da família.